E se eu te falar que você não consegue alcançar os seus objetivos por medo? O medo, ele paralisa muitas pessoas e eu vou te falar como que provavelmente o medo deve estar controlando você, e é isso que difere as pessoas que conseguem alcançar os objetivos dela das pessoas que não conseguem alcançar os objetivos. Como eu falei, já fui gestor, então eu tive mais contato com pessoas nessa questão de ficar tentando ali ajudar as pessoas e ajudando, consegui ajudar algumas pessoas, e todas essas pessoas que eu não consegui ajudar muito, eu reparei que era por conta do medo. As pessoas, infelizmente, elas têm medo de tudo, praticamente. Quando a gente fala na carreira, né, na questão profissional, que é mais o que eu falo aqui, mas eu vou falar também de outros casos também da sua vida pessoal, por exemplo, o que acontece? As pessoas, elas têm medo de perder aquilo que elas têm, ou elas acham que aquilo ali já é o máximo que elas conseguem e têm medo de progredir. Eu lembro que tinha um colega, tem um colega em São Paulo que ele é muito bom, não vou falar aqui o nome dele, mas ele é um cara assim, fora da curva. Realmente ele é um cara que tem uma capacidade analítica muito boa, ele tem um talento nato para análise de dados e ele tem uma capacidade muito maior do que a função que ele exerce hoje e que ele poderia vir a atingir. E aí o que acontece? Eu já tinha chegado para ele como líder, dado vários toques, né? Ajudei ele na carreira, falei, olha, você gosta disso aqui e tal, direcionei ele, mas por vários momentos falei, olha, você consegue dar um passo um passo maior. Você consegue ganhar um salário maior, por exemplo, e ir para a função que você quer. Mas eu percebi que essa pessoa, ela ficou travada por conta do medo. E isso acontece, pessoal, com todo mundo. Às vezes você tem aquele seu sonho, por exemplo, de sair do país e não sai porque tem medo. Ou às vezes você quer um emprego melhor e não sai porque você tem medo. E isso acontece também onde eu morava, lá no Rio de Janeiro, em Caxias. Muitas pessoas ganham salário mínimo, por exemplo, ainda, porque acham que aquele ali é o melhor emprego do mundo. Ou ganham um salário baixo porque acham que aquele ali é o melhor emprego do mundo e não procuram outro. Muitas pessoas têm um comportamento de assim que elas acham alguma coisa que elas acham razoáveis, então elas ficam ali, cara, ad eterno, e acham que aquilo ali é o melhor do mundo. Quando você não está crescendo, a tendência é que você diminua, que você perca. Infelizmente, na sociedade que a gente vive, ou felizmente, depende de como cada um vê, a gente tem que buscar sempre por crescimento, a gente tem que sempre buscar por melhorar, por crescer. Às vezes isso é financeiramente, mas às vezes não financeiramente, mas principalmente intelectualmente, ou seja, aprender um novo idioma, desenvolver uma nova habilidade, aprender a resolver problemas mais rápido, mais eficiência. Infelizmente é como funciona a sociedade, principalmente agora com o ChatGPT, as AIs e tudo mais, que queiram ou não, as pessoas falem ou não, elas vieram também para competir com a gente, porque elas vão tornar a gente mais produtivos, de fato, se a gente souber utilizar elas, mas elas também vão, por sua vez, competir com a gente, né? Com os assistentes administrativos, com, enfim, todo tipo de trabalho monótono ou repetitivo também, ou que precisa de pouca decisão, né? Tomada de decisão, elas vão automatizar. E aí vai a parte do crescimento e do medo que eu quero falar com vocês aqui, que eu sei que muita gente tem medo de crescer, de tomar decisões, de dar o próximo passo na carreira. Assim, eu vejo muita gente com talento e é desperdiçado. E não estou falando aqui com vocês que eu não sinto medo, tá? Eu também fico preocupado. Às vezes, quando eu vou dar um próximo passo da carreira, eu também fico com medo de dar errado. Eu também fico com medo de, putz, cara, tô num bom emprego aqui, agora vou pro outro lá, não sei se vai dar certo. E aí, como é que vai ficar? Isso tudo eu também tenho, pessoal. É a mesma coisa que vocês sentem, eu também sinto. Também sou ser humano, né? Cometo erros também. Mas como que a gente pode mitigar esse medo, né? Como é que a gente pode controlar esse medo para que ele não controle a gente? Porque se você deixar o medo, né, tomar conta de você não tomar uma ação, cara, você não faz nada. Por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui, tenho certeza que você vai se identificar. Você, provavelmente, tem alguma coisa na sua vida que você gostaria de ter feito e não fez por medo, e talvez hoje até você se arrependa, né? Sei lá, pode ter sido uma viagem que você não fez, pode ter sido talvez não ter casado no momento que você queria casar, enfim, pode ter sido talvez um MBA ou uma graduação, né? Ou até mesmo ter concluído aí o ensino médio em alguns casos. Pode ser talvez ter tomado coragem e sair da casa dos seus pais para viver a sua vida, né? Você tomar a sua independência e você não fez também. São várias coisas, pessoal, que o medo ele trava muito. E eu vejo que pessoas assim fantásticas têm habilidades que ela não consegue ver, mas as pessoas que estão de fora, que têm um olhar um pouco mais analítico,
né, como eu tenho, ela consegue observar. Com esse rapaz, por exemplo, eu via ele claramente com habilidade, com capacidade que poderiam assim desempenhar brilhantemente em outras empresas. Tem que ter postura. Às vezes você tem o talento, mas você tem que ter a postura, você tem que ter a garra também, tem que ter a vontade, tem que ter a coragem, né? É uma questão, pessoal, hoje em dia as vagas, elas exigem muito mais do que habilidade técnica. Você tem que ter essas que a gente chama de soft skills, né, que é um pouco de você saber enfrentar o medo e mitigar esse medo. Falando como que a gente pode mitigar, você tem que medir as consequências, tá? Se eu tomar essa ação, quais são as consequências positivas? E quais são as consequências negativas? Geralmente, você vai chegar nas consequências positivas relacionadas a dinheiro. Geralmente, se for sair da casa da tua mãe, do teu pai, se for casar, se for comprar um carro, né? Isso aí é uma outra coisa, porque são gastos, né? Mas quase todas as decisões, elas estão ligadas de alguma forma a dinheiro. Então, quando estiver ligado a dinheiro, você consegue resolver fazendo uma boa reserva financeira. Então, aqui já vou dar para vocês uma dica. Se vocês querem trocar de emprego, mas estão com medo de trocar de emprego, não dá certo e, se arrepender, o que vocês vão fazer é o seguinte. Primeiro, reserva financeira para uns para uns 3, na verdade, ou a 6 meses. O ideal são 6 meses, mas pelo menos 3 meses. Ou seja, deu errado o emprego, não gostei, saí do emprego, fui demitido, sei lá o que aconteceu. Você tem 6 meses aí, 3 meses, né? O que a sua consciência te deixa tranquilo para conseguir um outro emprego. Esse é o ponto 1, né? Outro ponto, se for emprego, nunca saia fechando as portas. Cara, dá um aviso pro teu chefe, agradece a empresa, né? Faz aquela política de boa vizinhança, dá o seu melhor durante o aviso prévio, para que a empresa fique com a porta aberta e fale, olha, tô saindo por conta disso, mas eu gosto da empresa. Por mais que você às vezes não goste, que às vezes a gente não gosta realmente onde a gente trabalha, deixa a porta aberta, porque mal ou bem eles te deram uma oportunidade e você tem, né, que essa obrigação também de agradecer pela oportunidade que ele te deu. Por mais que às vezes algumas pessoas não mereçam. Eu sei que a gente às vezes não gosta de tudo, mas é o correto, tá? É a forma profissional de agir. Quando a decisão é na vida pessoal, aí a coisa é um pouco mais complexa. Você tem que medir se vai ter impacto nas suas relações pessoais, com a sua família e tudo mais. Se, por exemplo, você está pensando, você é jovem, está querendo sair de casa. Primeiro, é uma decisão que você tem que pensar. Eu não aconselho ninguém ficar na barra dos pais e da mãe. Parece uma decisão financeira muito boa, mas tem um impacto na vida muito grande, porque isso atrapalha o seu crescimento. Mas também não quer dizer que você tem que sair da casa dos seus pais do nada e para passar aperto do nada. Não, não é isso. Consiga um emprego, junte um bom dinheiro para que você possa alugar um aluguel e fazer um colchão financeiro. E aí então você tem uma reserva financeira para alguns meses também. Você fala com teu pai, com a tua mãe, fala, olha, eu tô saindo, eu quero fazer minha vida, tal, não sei o que, queria o apoio de vocês e sai. E isso é muito importante, pessoal. Eu falo muito disso porque quando você sai da barra dos seus pais, da sua mãe, né, ou do seu tio, não sei com quem você mora, sua tia, seus avós, talvez, isso vai dar para vocês uma visão real, né? Você vai sair do modo easy lá do jogo e vai jogar no modo hard. E aí você vai começar realmente a resolver problemas, a conseguir enfrentar problemas, ser independente, vai começar a entender como é que funciona melhor a vida e as responsabilidades, principalmente os boletos, mas isso vai dar para você várias habilidades, independências que você vai levar para o resto da vida. E eu acredito que se você fizer isso da forma correta, for uma pessoa que sabe gerir bem o seu dinheiro, cara, isso vai transformar a sua vida. Tá? E eu falo isso porque eu moro sozinho, eu acho que desde meus, talvez 15 anos, aí, 16 anos que eu moro sozinho, é isso aí mesmo. Depois eu posso contar pra vocês essa história. Eu morava sozinho, assim, tinha a minha casa, né, a casa da minha avó, tudo mais ali, e eu já comecei a construir a minha casa, assim, separado, como todo pobre, né, no Brasil. Ali, aquele puxadinho ali, e fui morar sozinho. E foi a melhor coisa que eu fiz. Não que a minha avó, minha mãe, né, todo mundo desse apoio. Pessoal, eu poderia morar com eles o resto da minha vida, né? Porque mãe e vó, cara, sempre ajudam. Mas a questão toda é que eu sabia que eu precisava daquele passo. Eu queria minha independência financeira. E eu vejo hoje esse movimento grande, você também tem que dar esse movimento e ser independente. E, novamente, o medo, pessoal, ele atrapalha muito. E agora eu vou falar sobre pessoas que agora tô vendo assim, que está crescendo muito por conta da situação do Brasil, que é a questão de imigração. E aí, aqui vem um alerta. Tem duas coisas. O medo, ele é importante também. Não é, vou com medo mesmo. Não é assim. Mas a coisa tem que ser planejada. Primeiro, tá? Depois eu vou fazer um vídeo aqui para explicar mais para vocês sobre isso.
Mas o Europa, Estados Unidos, Canadá, seja o país que for, ele não é como você vê aí do Brasil. Como você que não veio aqui ainda, não viveu aqui ainda, ou só veio a turismo, ele não é como você imagina. É bom, cara, eu posso dizer que é bom, mas cada um tem a sua realidade. A realidade ela é muito particular de cada um. Cada um vai ter uma experiência diferente. Depende de como você se planejou, depende do seu perfil, de onde você vai trabalhar, se você precisa trabalhar ou se você vive de renda. Enfim, depende de uma infinidade de coisas. Mas o que depende mais é se você a sua capacidade de adaptação. Porque se você for uma pessoa que se adapta a tudo, né, assim como água, por exemplo, se você em qualquer copo, qualquer ambiente que você entrar, você se adaptar ao ambiente, 99,9% das chances de dar certo. Agora, se você é uma pessoa que tem dificuldade de se adaptar ou quer que as pessoas se adaptem a você, aí é coisa mais complicada. Por que eu estou falando sobre essa decisão de sair do país e o medo também? As pessoas ficam procrastinando essa decisão e ficam com medo. E eu já fiz aqui o vídeo sobre o sapo. E em alguns casos eu acho que realmente, pessoal, sair do Brasil é a solução. A gente sabe que hoje há perseguição políticas para determinadas pessoas no Brasil. Eu, particularmente, não acho que se tem liberdade completa no Brasil para se falar o que pensa. Um caso, por exemplo, é o caso do próprio Pix. Tem muita fake news, a gente sabe que tem fake news em relação ao Pix, mas tem muita coisa que é verdade e falam que é fake news para esconder a verdade, né? Então fica complicado isso. Eu ia falar sobre esse vídeo, eu não vou nem falar, eu só falo uma coisa, eu não confio. E uma coisa que eu digo para vocês é: esperem. Só esperem. Porque só um exemplo, né? Falavam que o imposto era só para as empresas. E a gente viu que não era isso, né? O pessoal começou a receber lá o carnezinho das blusinhas da Shein. Para algumas pessoas, por exemplo, que vivem em áreas muito perigosas, eu acho que vale a pena, sim. Pessoas que, infelizmente, têm uma péssima qualidade de vida. Mas uma realidade que tem que ser dita. Por mais triste que ela seja, mas não adianta você querer sair do país sem alguma instrução, alguma profissão. Eu não estou dizendo que você precisa necessariamente ter faculdade, ter graduação, né, pós-graduação, MBA, falar 10 idiomas, não é isso, pessoal. Mas você precisa ter uma habilidade. Por exemplo, você é cozinheiro, cara, aqui em Portugal, a culinária aqui é muito forte. Se você for cozinheiro aqui, cara, e souber a culinária portuguesa, vai ter emprego aqui à vontade, porque a restauração é muito forte aqui em Portugal. Culinária, eu acho que o Portugal é conhecido pela culinária. Então você vai se dar bem, mas em relação a se dar bem, não é ficar rico. Aqui em Portugal, na Europa como um todo, você não vai ficar rico, você vai se dar bem no sentido de você ter uma boa alimentação, uma boa qualidade de vida, uma boa segurança, escolas boas para o seu filho, pessoas educadas no geral, nem todo mundo é educado, né? Mas 90% ou mais aí é educado, um país que tem os seus problemas como todos os outros, mas que funciona. Então, são essas as coisas. Classe média alta do Brasil aí, mais ou menos. Sem os empregados e aquele condomínio cercado de câmeras. É mais ou menos isso que eu comparo aqui. Independente do que você pensa, pessoal, você não pode deixar o medo te travar. Porque se você deixar o medo te travar, você não vai fazer nada na sua vida. Né? Quando eu vim para cá, para Portugal, estava com um bom emprego, tinha boas propostas de trabalho no Brasil, poderia ter ficado no Brasil trabalhando para o exterior, como eu já estava fazendo, mas eu analisei o cenário, analisei tudo. Eu amo Curitiba, gosto muito de Curitiba, mas eu analisei todo o cenário, analisei principalmente a futuro do Brasil e vi que eu falei, cara, não, a gente realmente tem que aceitar essa proposta, tem que ir. A gente já pensava vir para Portugal já há um tempo e foi uma decisão assim muito acertada. Eu fiquei com medo também, mas o que eu fiz foi, cara, planejei, botei tudo no papel, fiz várias contas, calculei plano A, plano B, plano C, estava tudo assim sobre, né, planejado. Principalmente, como eu já sempre falei aqui, né, foi uma coisa assim de Deus mesmo. Depois eu posso, se vocês quiserem, eu faço um vídeo aqui detalhado o porquê que realmente eu posso provar isso aqui, que foi uma coisa divina mesmo, que Deus me deu tudo, como posso dizer, as coisas tudo todas as coisas aconteceram como deveria acontecer, tá? Mas eu, mesmo com medo, planejei, fiz tudo correto, vim pra cá, deu tudo certo, tá dando tudo certo, vai dar tudo certo. Não deixe o medo paralisar vocês, sigam em frente e planejem todo ano, coloca 2, 3 metas do que você
quer fazer, do que você pretende fazer, coisas que você possa realmente alcançar. Por exemplo, uma coisa que eu bato muito aqui na tecla, pessoal, e não é difícil, as pessoas acham que é difícil, mas não é. Aprenda um outro idioma. E quando eu falo aprender, não é achar o básico, eu já estou suficiente com o básico, estou suficiente com o intermediário. Não, o mínimo é o avançado, pessoal. O mínimo é o avançado. E se você reparar, lá no meu vídeo de 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu falava que o intermediário já estava legal. Mas o mercado está mais competitivo, o mundo já está mais competitivo, a régua está subindo. Agora é avançado. Você precisa ter no mínimo inglês avançado. O mundo todo fala inglês, pessoal. Só no Brasil que não se fala inglês, não é comum falar inglês. Não deixa o medo paralisar vocês, não deixa que o medo impeça que vocês alcancem seus sonhos. Planejem bem, coloque os prós e os contras e tudo aquilo que te der medo, planeja qual é o plano B, C e D. Né? Você tem o seu plano A, que é o que você quer que dê certo, e você planeja o plano B, C, D, E, F, quantos você quiser, caso dê errado. Eu não gosto dessa teoria de, não, vai e queima pontes, né? Por exemplo, vai para outro país e vende tudo no Brasil que você tem, sem nada. Não é assim que as coisas funcionam. Você queima ponte, mas às vezes você precisa voltar. Não é todo mundo que atravessa, ou seja, que toma uma ação e não pode mais desfazer, não pode mais voltar. Por exemplo, você saiu do Brasil e nunca mais vai voltar. Não é assim, pessoal, que as coisas acontecem. Às vezes os seus planos eles vão dar errado, é normal. Por isso que você precisa ter o plano B. Então, essa filosofia de que faça as coisas queimando pontes, não, nunca faça isso. Faça as coisas construindo pontes, faça de tudo para que dê certo. Mas caso você tenha algum erro, algo dê errado, você pode voltar e recomeçar de novo, fazer um outro plano e começar de novo. A vida é assim, você precisa ter a capacidade de adaptação para que você possa adaptar em ambientes diferentes, a resiliência para que você possa suportar, né, os diversos ambientes até que você consiga atingir aquilo que você quer, e a principal assim de todas, que é a persistência. Se você for persistente naquilo que você quer, você consegue qualquer coisa. Qualquer coisa. Claro que você não vai sempre ser persistente no erro. Você tem que aprender, tentar, aprender, errou, corrige, tenta de novo, e uma hora você vai conseguir. Não estou falando que você vai ficar rico, você pode até ficar rico, mas você consegue ter uma qualidade de vida, consegue ter uma boa casa, uma boa família, você consegue ter as coisas. Eu desejo sorte para vocês em 2025, espero que Deus abençoe a vida de todos, espero que vocês se inscrevam no canal, gostem do canal e comentem para mim o que vocês acham de o medo travou já vocês, se você já se viu em alguma lembrança, se você lembra de algum momento que o medo tenha travado vocês, qual o sonho que vocês têm, qual é a sua meta que você tem para esse 2025, para alcançar e para você romper essa barreira do medo. Meu nome é Jefferson Rocha, eu estou aqui para ajudar vocês a conquistarem seus objetivos.